Bitcoin é a moedinha da praia. Vamos colocar aqui gráfico na tela, tá? Para dar uma orientação aqui para a gente. Vamos lá. Por que eu acho que o mercado ainda tem mais características de correção, tá? E quedas? Bom, Bitcoin então ele ainda está dentro de uma tendência de regressão. Essa tendência de regressão, né, quer fazer agora o preço voltar para a linha amarela aqui, 93 mil dólares. 100 mil dólares é suporte, 93 pode ser também suporte, mas no valor aqui que nós temos, tá? Na verdade é um triângulo simétrico, né? Essa ferramenta aqui é um triângulo simétrico. Se eu ajustar lá aqui um pouquinho, dá para ver, né? 98 mil dólares é o principal alvo aqui de correção para o Bitcoin. Suporte semanal anterior, né? Que ele vai querer tentar segurar. É importante que ele perdeu essa mediana desse triângulo simétrico, então ele está um pouquinho mais enfraquecido o preço. RSI querendo voltar aqui para níveis abaixo, vim testar esse suporte pela terceira vez, tá? Eu acredito que o bull market continua ainda, tá? Embora a gente possa ter um período mais corretivo agora para setembro e outubro, que tem maiores probabilidades, né, de correção, mas o importante para nós é a gente ficar sobrevivendo no mercado e não tentar ficar preso em topo, porque a gente não sabe se o mercado vai voltar a virar rapidamente, tá? Aqui no CryptoContra, que você pode baixar o aplicativo no seu celular, nós temos aqui uma carteira. Essa carteira que eu estou mostrando de forma didática como é que tá mais ou menos aí o meu gerenciamento aqui, tá? 80% dólar, 10% Ethereum, 7% BTC, 1,49% Hype e aqui um pouquinho de outras altcoins, tá? A gente tem aqui a tendência de baixa. Vocês lembram que na última live que a gente falou, tava a tendência de alta ainda forte, né? Alta forte para Ethereum. Ethereum já está entrando na fase neutra, já entrando na fase lateral. Nós temos Hyperliquid também lateral, que estava em alta forte. Todas essas aqui estavam em alta forte. E agora a Pendle entrou em baixa novamente, em tendência aí do gráfico de 4 horas, tá? Então, no curtíssimo prazo, o mercado está em tendência de baixa. No longo prazo, o mercado ainda continua em tendência de forte alta. E aí, basicamente, aqui, essa trend aqui, ele é gráfico de 4 horas praticamente, tá? Porque ele é uma variação mais de curto prazo, né? Então, sempre quando o mercado ele evolui de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, ele primeiro, nos tempos menores, ele começa a inverter. Então, no início, primeiro está em tendência de alta no gráfico de 4 horas, evolui para o gráfico diário, 4 horas, alta, né? Depois semanal, alta. E aí, por semanas, ele fica subindo. Até que ele chega um momento que ele começa a inverter tendência de baixa no gráfico de 4 horas, tendência de baixa no gráfico, começa nos gráficos menores e vai evoluindo para os maiores, né? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar todos os cenários e tendências gráficas, né? Eu acho que eu tô indo bem, assim, numa posição mais defensiva. E só que eu tô muito bullish com o mercado pro final do ano, tá? Principalmente ali no período de novembro, acredito que pode ter algum tipo de manipulação de preço, que o mercado pode voltar a subir forte. E aí é que tá. A gente tem que aproveitar esse momento, pessoal, de recuo do mercado para, ao mesmo tempo, se proteger, também botar posições em risco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, como o Ethereum está num position trade alta, ele está conversando de uma forma diferente do que o Bitcoin. O que eu quero fazer ao longo dessa semana agora, hoje no caso, eu vou comprar um pouquinho de Ethereum, tá? Então eu vou comprando Ethereum agora, uma vez por semana, porque eu quero simplesmente me expor numa assimetria maior para preparação para fim de ano. Por quê? Porque eu acredito que o Bitcoin, diferente da outra vez que fez topo mensal e trouxe bear market, eu espero que esse mercado agora, na minha concepção, ele está uma tendência lateral de alta mais prolongada. Ele está em tendência de alta ainda, só que ele fica mais tempo lateral, né? Diferente dos ciclos anteriores em que o Bitcoin disparava vertical, altcoins começaram a disparar vertical também. Então, a minha ideia é o seguinte, por exemplo, eu não acredito em reversão majoritária de tendência agora, tipo, para entrada de bear market, tá? Embora eu coloquei a musiquinha aí de brincadeira, eu não acredito nisso, mas eu não tenho como comprovar que não vai acontecer essa inversão agora, tá? Então, por isso que, por enquanto, eu estou 80%, né?
em dólar. No meu caso, na minha carteira real mesmo, tá? De todo o meu patrimônio, eu estou 75% fora, não 80%, tá? Mas vamos deixar aqui para facilitar 80%. E dos 20% que eu estou focado no ecossistema do Ethereum, tá? No Ethereum mesmo. Por quê? Porque eu tenho que ir a favor do Position Trade. E aí eu posso simplesmente estar vivenciando, por exemplo, uma correção de meio de caminho, né? Meio caminho, né? Que ele pode até chegar aos 82, talvez até os 61 mil, para depois voltar a subir. Acho que ele vai corrigir tudo isso? Difícil dizer, tá? O meu principal suporte, minha principal zona assim, de compra mais pesada em Ethereum vai ser se o Bitcoin chegar a 98 mil dólares, porque 98 mil dólares é um suporte muito importante e muito relevante para a gente, e é um suporte médio, tá? É um suporte que ficaria segurando a média amarela, que foi a média que manteve essa estrutura de alta de bull market. E, por exemplo, por que eu não acho que a gente está invertendo para bear market ainda? Porque eu olho a liquidez do mercado aqui, eu olho o SDT, né? Total market do SDT, a liquidez do mercado, eu vejo a liquidez do mercado ainda em onda de alta. Ela não teve ainda nenhum tipo de correção. Quando entra em bear market, nós geralmente temos uma saída de liquidez, né? Então a gente não teve nenhum apontamento de forte saída de liquidez ainda, que pode acontecer agora no corte de juros. O corte de juros, o que o pessoal não entende é que assim, o corte de juros ele é muito benéfico para a gente que é investidor de risco. Só que tem cortes de juros e cortes de juros, né? E se o corte de juros agora, ele pode provocar uma oscilação nessa liquidez aqui imediata do dólar de curto prazo. E esse tipo de evento é o que o Smart Money gosta de utilizar para manipulação de preço, sabe? Porque ele sabe que todo mundo está bullish porque vai ter corte de juros. Portanto, ele pode fazer um movimento contrário apenas para conseguir fazer todo mundo vender o mais barato possível, causando um pânico rápido, né, e repentino, e recompra na baixa, que é o que ele faz geralmente em crises, em crashes, em fases em que tem elevação de taxas de juros e corte da taxa de juros, ele geralmente faz esse tipo de movimentação. Então, o corte de juros ele é benéfico para o Bitcoin e para quem tem Bitcoin por longo prazo. Só que no curto prazo ele pode ter uma oscilação brutal somente para o Smart Money se beneficiar desse medo, esse pânico, esse panic sell que ele gera, né? Ele gera às vezes uma queda repentina, assim, mesmo com corte de juros, para fazer as pessoas tomar um cagaço e elas ficar pensando, cara, será que eu realmente deveria estar em BTC com corte de juros? Porque agora está diferente da outra vez. Então, a gente vê o pivô, exatamente, Paulo. O Paulo falou o seguinte, o famoso pivô do Fed, exatamente. Toda vez que temos um pivô do Fed, nós temos uma manipulação institucional do Smart Money. Como nós estávamos em forte alta e todo mundo está muito bullish, né? Principalmente depois da fala dovish lá do presidente Jerome Powell, eu vejo que o Smart Money já está arrastando o mercado para baixo para fazer um pânico geral e causar essa dúvida na pessoa, né? Pô, será que eu vou ficar preso em topo? Não vou? Então, assim, a gente sabe que para o longo prazo, para daqui a 2, 3, 4 anos, o corte de juros ele é muito positivo, porque vai ter uma base monetária maior, uma expansão maior e vai ser muito bom para a gente. Só que a gente tem que pensar sempre fora da caixa, a gente tem que sempre pensar à frente do Smart Money. O Smart Money é o dinheiro inteligente, eu tenho que ser mais inteligente que o Smart Money. Como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho que tentar me antecipar a movimentações perigosas do Smart Money. E isso eu utilizo o gráfico como sinais, né? Então, por exemplo, nós não temos ainda bear market, tá? Se a gente tivesse fazendo agora a perda dos 108 mil dólares com a perda da liquidez, aí eu diria que sim, a gente poderia realmente de fato ter uma entrada de bear market, mas o que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin é de fato ele poder talvez dar um solavanco, né, no mercado, algo natural, que geralmente acontece, pessoal, quando a gente tem essa estrutura de cunha ascendente, tá? Quando a gente tem essa cunha ascendente, é bem normal o mercado dar uma esticada assim, e aí ele segurar aqui, ó, tá vendo? Então, assim, é normal ele dar esse porradão. Só que o que acontece? Se ele desse esse porradão e levasse o preço do Bitcoin para 78 mil dólares, por exemplo, todo mundo ia ficar com medo e ia achar que é bear market, tá? Então é provável que isso possa acontecer nesse mês de setembro e mês de outubro, entre o mês de setembro e outubro, ele dá um porradão, só para dar um cagaço. Só que eu vou falar para vocês o que eu, Augusto, vou fazer, tá? Eu
vou comprar essa queda. Então, por exemplo, eu não sei qual vai ser o tamanho dessa correção, não sei se vai parar em 98 mil e vai continuar subindo, não sei se a queda vai ser mais agressiva e vai para lá para 60, pode acontecer. Mas independente do que acontecer, se ele der esse porradão aqui, ó, pessoal, tá? Eu vou entrar e eu vou comprar majoritariamente Ethereum, tá? Não estou falando que vai acontecer esse porradão, mas baseado naquilo que eu já aprendi no passado, tá? Essa vez aqui eu tava numa outra cidade de Santa Catarina e caiu e eu fiz uma live nesse dia aqui, vocês podem pegar aí no meu canal, dia 21 de junho, peguem a live do dia 21 de junho de 2021. Eu comprei a maior quantidade de Ethereum da minha vida aqui nessa região, nessa queda, e o mesmo eu tô de olho agora, tá? Dele dar um porradão talvez de 30%, 20%, quem sabe? Até agora ele já corrigiu o quê? Uns 12% do topo? Ele corrigiu já 13% do topo. Tá? Cara, de 20% para diante em BTC, né, é uma oportunidade. Só que eu não vou comprar Bitcoin. Por que eu não vou comprar Bitcoin? Porque nós estamos numa fase em que nós temos uma abertura de janela temporal interessante para as altcoins. Então, o lucro de Bitcoin eu já embolsei, eu não estou muito preocupado se ele vai para 150 mil. O que eu quero agora, numa possível recuperação do Bitcoin, é uma retomada de alta e as altcoins entregando mais, tá? Elas estão se preparando. Ah, mas eu estou falando de altcoin season? Não, eu estou falando de algumas altcoins do ecossistema Ethereum, principalmente assim voltada ao Ethereum, tá? Então eu prefiro, por exemplo, ao invés de comprar uma queda forte em BTC, eu prefiro comprar Ethereum. É isso que eu quero dizer. Mas se tu prefere Bitcoin, tu prefere Ethereum do que Bitcoin? Não. Só que eu acho que é um custo de janela temporal de oportunidade para um pouco mais de risco, tá?